Fala, você que acompanha no meu sítio em casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês uma experiência que nós vamos tentar aqui pela primeira vez no meu sítio em casa. Mas algumas pessoas me perguntam, né, teve muitas dúvidas, muitas perguntas, muita interação naquele vídeo que a gente falou aí do plantio das mudas de raiz nua que nós fizemos aqui no meu sítio em casa. E algumas pessoas perguntaram, pô, Diego, como é feita essa muda, como é que funciona, tal, consigo fazer em casa? Bom, pessoal, vou trazer aqui para vocês, vamos fazer uma primeira tentativa, a partir de alguns estudos, algumas leituras que eu fiz, alguns vídeos que eu vi, umas trocas de ideia com algumas pessoas que já fizeram, para a gente tentar reproduzir uma muda de raiz nua aqui no meu sítio em casa. Separei algum material aqui das podas que nós fizemos, elas ficaram guardadinhas em geladeira, e então, pessoal, nós vamos para esse teste prático e vamos tentar fazer a nossa muda de raiz nua. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, mandem aquele like maneiro, mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagir bastante, pessoal, e assim posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, eu já fiz a nossa primeira, tá, de teste para ver como é que seria. Eu tenho alguns porta-enxertos aqui, eu separei alguns galinhos do 420A, alguns galinhos do 766 e alguns galinhos também do 572. É coisa pouca aqui, só pra gente fazer alguns testes. E de atrás, pessoal, a gente tem algumas variedades cópia que eu separei aqui das podas que a gente fez nos vídeos deste ano. Se não conferiram, pessoal, eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês conferirem aí a poda das uvas comuns, poda das viníferas, poda das uvas finas de mesa também, tanto na espaldeira quanto na latada, trazendo aí algumas super dicas para vocês. Então eu separei, pessoal, esses materiais tanto de porta-enxerto quanto de variedade. Tem pouca coisa ali, não tem muita, só para teste mesmo, tá, pessoal? Então o que eu fiz? Eu fiz as podas, depois que eu podei, separei os materiais aí mais legaisinhos, tá? Selecionei os melhores galhos, como já mostrei em vídeo para vocês, vou deixar o card aqui em cima também, como selecionar boas estacas de videira para fazer mudas em enxertia. E, pessoal, lavei elas, deixei elas hidratando por aí cerca de 1 hora. Geralmente eu utilizo aquele tubo de PVC com tampão, tá? Elas ficam ali e depois eu ponho aqui nessa telha para ela escorrer, né, a maior parte da água. Depois eu enrolo em jornal, ponho em plástico e levo para a geladeira ali na gaveta dos legumes. E lá, pessoal, eu deixei aí cerca de 1 mês aproximadamente, tá? Por quê? A gente leva para a geladeira, pessoal, para que a gente faça a quebra, pessoal, estimule a quebra da dormência da gema que está aqui, tá? Então a gente dá uma carga de frio por uma quantidade boa de horas na madeira e nas gemas aqui das nossas variedades, para isso que simule, pessoal, a brotação. Tá? A videira é uma planta aí que gosta de frio, tá? Então ela se dá bem aí em locais mais frios, tá? Tanto que ela é proveniente aí do hemisfério norte do planeta. Tá? Ali na América do Norte, Europa, Ásia, enfim. E ela precisa de frio, pessoal, para ela poder renovar o ciclo dela. Por isso que ela sempre se renova depois do inverno. Tá? Então, depois de levar por esse período da geladeira, eu retirei elas, tá, ontem, e deixei elas 24 horas hidratando aqui novamente num balde com água. E aí agora a gente vai seguir para a enxertia, tá? Como é que funciona basicamente, então, a chamada enxertia de mesa? Né? A enxertia de mesa, pessoal, eu vou utilizar um porta-enxerto não enraizado e vou fazer a minha enxertia para que ela enraize o porta-enxerto, crie o calo na região da enxertia e emita a brotação dessa gema que eu enxertei aqui. Geralmente faço, pessoal, somente com uma gema, tá bom? Nesse caso aqui, eu utilizei o porta-enxerto 420A. Eu procuro, pessoal, sempre, assim, para enxertia de mesa que eu recomendo para vocês, tá? Pelo que eu li bastante, procurem um material sempre de um diâmetro igual ou parecido. Tá? Se for mais grosso, o porta-enxerto também não tem tanto problema, tá? Mas procurem aí utilizar um material do mesmo diâmetro. Depois de fazer a enxertia, pessoal, geralmente os grandes viveristas utilizam máquinas que não esse alicate, tá? São máquinas acionadas por pedal, elas parecem até uma máquina de costura acionada de pedal, e ela faz o corte ômega. Então ela basicamente faz isso aqui, tá? Ó, ali no encaixe. Ó, e ela fez um corte no formato da letra ômega. E aí depois, pessoal, supondo que esse seja um porta-enxerto, a gente faz também o mesmo corte no material que a gente vai enxertar, faz o encaixe,
tá? E depois a gente pode fazer algum tipo de amarração. No caso, a maioria dos viveiros que faz o ômega, grandes viveiros, tá? Eles só utilizam a parafina, tá? Não utilizam mais nada. Mas no caso aqui, para garantir, pessoal, que fique bem unido o câmbio delas, como falei no vídeo para vocês, por que a gente tem que encostar casca com casca e enxertia, né? Se não conferiram, não deixe de conferir, vou deixar aqui em cima, para que o câmbio esteja encostado e assim, pessoal, eles possam se desenvolver adequadamente e, né, criar o calo aqui, ter o pegamento e a brotação do nosso enxerto. Bom, eu coloquei uma abraçadeira plástica, então, pessoal, como essas aqui. Essa é a 2,5 milímetros por 20 centímetros, tá? Coloquei aqui, apertei bem, cortei o excesso dela. E depois, ao redor, eu passei parafina de vela, que já vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, pessoal, tem uma latinha, né, de metal, geralmente aí de extrato de tomate, molho de tomate, você encontra alguns enlatados, independente. Aqui eu estou utilizando uma latinha de alumínio de cerveja, é bom que seja aquelas mais fininhas e altas, para que cabe aqui dentro. Coloca um pouco de água aqui. Aqui dentro, pessoal, você coloca uma quantidade boa de água, tá? E aí você coloca parafina, que é cera de vela, tá? Você pode comprar aí a cera da cor que você queira. Eu comprei vermelho porque achei que fica bonito. Né? Você pode, tem azul, tem verde, tem vários outros. Os grandes viveiristas, pessoal, utilizam algumas parafinas especiais, tá? Que elas vêm até granuladinha, que elas já vêm com um hormônio para estimular a criação do calo. Essas ceras são um pouco difíceis de encontrar, tá? Porque elas são importadas, tá? Geralmente elas vêm da Itália, Alemanha, Polônia, enfim, é difícil a gente conseguir. Mas a função da cera aqui, pessoal, é promover a proteção do enxerto e não deixar que ele desidrate. Então, nesse caso aqui, essa é a função da parafina, tá? Que poderia, alguns viveiros utilizam a buddy tape, que é aquela fita parafinada, tá? Ele estica bastante, que nem o chiclete, você enrola ela em volta, vai fazer essa mesma função. Então, é não deixar esse material aqui desidratar. Então, essa é a função da parafina. Depois da muda já parafinada, tá, pessoal, o que os viveiristas fazem, tá? Eles levam para engradados e no fundo eles colocam turfa, eles colocam também serragem, eles colocam também outros compostos, tá? Um composto orgânico, né, um composto rico, assim, geralmente à base de carvão, um pouco de esterco, terra e mais alguns materiais, para que coloque no fundo desses recipientes, você dá uma boa regada, porque isso vai criar um ambiente favorável aí, que tenha nutrientes, que tenha umidade, para estimular o desenvolvimento das raízes desses pontos aqui embaixo, onde a gente cegou as gemas, tá? Então, é fundamental que a gente faça isso, pessoal. Então a gente vai tentar aqui reproduzir isso com o substrato, tá? Eu vou utilizar um cano PVC, eu coloquei um papelão no fundo aqui com um pouquinho de fita, tá? Então a gente vai colocar nossas mudas aqui, ó. Vamos encher de substrato, mais ou menos aí uns 10, 15 centímetros, e vamos regar bem elas para que elas fiquem aqui. Depois de estarem todas aqui já com o substrato regado, pessoal, eu vou cobrir elas com um pano velho, tá? Então elas vão ficar aqui dentro, tá? Com pano, criando assim um ambiente escuro e tentando criar aqui dentro um ambiente também úmido e quente, tá? Para estimular a criação do calo e o desenvolvimento das primeiras raízes. Então é isso que basicamente a gente vai fazer, tá, pessoal? Isso aqui eles chamam até de câmara de forçagem. Óbvio que as câmaras de forçagem que eles utilizam são câmaras profissionais, que tem controle automático de temperatura, umidade, ventilação e afins, que a gente tem dificuldade, né, para conseguir fazer numa proporção assim caseira, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês uma, tá? Além dessa aqui. É ideal depois, tá, que parafinou, vocês peguem uma fitinha, tá, e escrevam qual foi a variedade, tá, para não ter confusão. Porque depois de enxertado, meu amigo, se confundir, já era. Então aqui nós temos Cabernet Franc, no porta-enxerto 420A. Então isso aqui.
gente vai tirar e colocar aqui embaixo. Tá? Então pronto, a nossa muda já está identificada. A gema está aqui, tá, pessoal? O local da enxertia está aqui. No caso do alicate, a área de enxertia ela é curta, tá? Se fosse aí feito de fenda, que também vocês podem fazer, tá? Com canivete, ou sistema inglês, também podem fazer, ele seria um pouquinho mais longo, mas ideal que vocês utilizem a abraçadeira. Como aqui é curta, eu utilizei uma, tá? Se vocês fizerem de fenda, vocês podem utilizar duas, uma logo em cima e uma um pouco mais abaixo, tá? Para ele ficar bem unidinho ali, casca com casca, câmbio com câmbio, para ele poder enraizar. Então a nossa muda já está identificada. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Então deixa eu selecionar aqui um porta-enxerto e uma variedade. Aqui então, pessoal, temos o porta-enxerto EC572 e eu separei aqui, tá, um pedacinho, né, uma gema da Isabel comum. Né. Eu utilizo essa varinha aqui já há uns bons anos, sempre para fazer as mudas, e ela tem 30 centímetros, que é o que a gente vai procurar deixar, tá bom, pessoal? No caso da muda de raiz nua, geralmente eles, por padrão, utilizam mudas de 30 centímetros. Então, como a gente vai deixar uma área aqui para fazer um enxerto, eu faço o corte um pouquinho abaixo dos 30 centímetros, tá? Mais ou menos aqui, ó. Então a gente vem com a tesoura. Tá? Então vejam que ela ficou um pouquinho menos de 30 centímetros. Aí a gente precisa, pessoal, cegar as gemas do porta-enxerto para não ter problema de emissão de brotação do porta-enxerto. E desses locais aqui que a gente removeu as gemas, a gente está expondo o câmbio, e do câmbio, pessoal, haverá o estímulo para emissão de raízes. Tá? Então aqui a mesma coisa. Tem uns tocos aqui. Tiro. Removam bem para não ter problema, tá, pessoal, de sair brotação embaixo do cavalo, tá? Se vocês deixarem alguns dias na geladeira, eu recomendo que vocês cortem isso aqui de novo, ó, para expor novamente o câmbio aqui para que saia as novas raízes. Feito aqui então, pessoal, a gente poderia fazer cunha, tá? Então a gente poderia abrir a fenda aqui no cavalo para poder fazer esse enxerto, ou a gente poderia utilizar o nosso alicate. Tá? O alicate ele não tem segredo, tá? Já tem até um vídeo que eu trouxe mais para trás aqui fazendo enxertos nas plantas que a gente tem utilizando o alicate. Também dá certo. Esse aqui, pessoal, eu vou tentar fazer ele na fenda. Então, ó, mais ou menos um pouquinho mais de 2 dedos. A gente faz o corte. Aqui a gente vai fazer a nossa cunha um pouquinho menor, pessoal, do que a gente faria se fosse no campo ou se fosse nas videiras que você tem aí na sua casa, né? Porque se a gente faz uma fenda também e uma cunha, né, consequentemente muito grandes, a planta ela vai ter um gasto de energia maior também para poder estar brotando. Então, feita a cunha, a gente vai fazer aqui a nossa fenda. Tá? Geralmente, pessoal, a fenda eu faço no mesmo alinhamento da gema que a gente removeu abaixo, tá? Então ela vai vir aqui, ó. E aí, ó. Casca com casca. Prontinho. Tá feita aqui a nossa enxertia. No caso aqui, então, pessoal, como comentei com vocês, é legal a gente fazer a amarração. Eu vou utilizar aqui a abraçadeira plástica. Né?
Aí eu vou utilizar uma em cima e uma embaixo. Para garantir que tenha boa união do material. Já tá cortou aqui, já facilitou para mim. Então prontinho, pessoal, ó, feito aqui o nosso enxerto, tá, do 572, e aqui a variedade de copa é a Isabel comum, e agora a gente vai fazer a parafinagem dela. Aqui então, pessoal, temos a nossa parafina já derretida. Vejam que o fogo está desligado. Depois que ela derrete, ela fica um bom tempo derretida. Lembrando que aqui dentro a gente tem uma camada de parafina e embaixo é água. O que a gente vai fazer então? A gente vai mergulhar até mais ou menos um dedo abaixo do ponto final da nossa enxertia. Então, ó, mergulhou, pingou, copo com água para resfriar. E aí a gente repete o processo mais uma vez. Tá. Mergulhou, tira o excesso, copo com água para resfriar. Prontinho, pessoal. Tá feito a nossa muda parafinada aqui do nosso enxerto de mesa. Bora lá para fora de novo. Feito então, pessoal, a gente vai, né, fazer a identificação aqui da nossa videira enxertada. Essa aqui, Isabel comum, no porta-enxerto ia ser 572. Até você terminar, pessoal, todos os seus enxertos, é ideal que você vá deixando elas num recipiente com água para elas não desidratarem, tá? Feito tudo isso, então, pessoal, aí vocês levam para um recipiente, tá? Pode ser um vaso, pode ser... Eu vou utilizar o tubo PVC. Lembrando, pessoal, esse vídeo é teste. Pode ser que eu faça aqui dê tudo errado. Primeiro teste, então, tentativa e erro, estou compartilhando aqui com vocês. Aqui também posso servir de inspiração e, se der certo aí, quem sabe, se Deus quiser, vocês possam fazer também. Então, pessoal, depois aí de terminar de fazer tudo, eu vou colocar todas elas dentro desse cano PVC. Vou colocar uns 15 centímetros mais ou menos de substrato, tá? Aqui. Substrato comum, tá? Que vocês compram em qualquer loja aí que vende planta e coisas do tipo, né? E depois vou regar bem, vou cobrir com um pano, tá? Prender com um barbantezinho e vou deixar aqui do lado de fora num lugar que pegue um pouquinho de sol mais pro fim do dia, para que a gente tenha aí a ideia é tentar recriar uma estufa, tá? Como se fosse mesmo uma câmara de forçagem. Então a gente vai ter a umidade da rega que a gente vai fazer aqui dentro e a gente vai ter uma temperatura maior de pegar um sol mesmo que indireto para levar um pouquinho a temperatura aqui, para que estimule o desenvolvimento do calo, tá? E a emissão de raízes também no substrato que vai estar lá no fundo. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido essas informações que eu trouxe, essas dicas, tá? Tentem, vocês podem tentar aí, essas tentativas aí na casa de vocês. Se não tiver parafina, a gente pode utilizar fitinha, mas tentar, assim, ao máximo não deixar ela desidratar, tá? Não pegar sol direto, aqui lembrando, ela vai estar aqui dentro e coberta com pano, não vai pegar sol direto, para não ter risco dela desidratar, e a gente poder fazer, pelo menos aí uma vez por semana, jogar um pouquinho de água. Lembrando como aqui é papelão, tá? A umidade ela vai sair, depois eu vou furar aqui, para essa umidade ela ir embora em excesso, tá? Para não ter problema de apodrecimento. Então a gente ter um ambiente aí quente e úmido para estimular o desenvolvimento do calo e emissão de raízes também. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido. Conforme for evoluindo, se Deus quiser, pessoal, por volta aí de uns 30, 40 dias já é pra gente ver algum resultado. Se tiver resultado positivo ou negativo, eu volto com vocês, pessoal, para um novo vídeo mostrando como é que está. Então, pessoal, já temos aqui duas. Uma feita no alicate ômega e uma aqui que foi feita, pessoal, de forma tradicional, com o corte em cunha. Meus amigos, forte abraço. Fiquem com Deus e manda ver lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões se vocês fizeram aí, né, de uma forma diferente, quiserem compartilhar, mandem aí também, é sempre interessante a gente fazer essa troca de experiência. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais.